Olá, tudo bem? Tudo certinho? Sejam bem-vindos à aula de ciências naturais. Vamos continuar falando sobre o solo. Nós, na aula passada, fizemos atividades sobre as rochas. A prof deixou um videozinho para vocês sobre a vida das rochas, né? Como se transforma em solo, como aquela rocha se transforma em areia, como o solo vai se transformando, essas rochas vão se diminuindo, até formar essa camada de solo que a gente vê, né? Dessa areia que a gente coloca os nossos pezinhos, e a gente percebeu como a nossa crosta terrestre ela é formada. Hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o solo e vamos trabalhar também sobre os tipos de solo. A gente acha que existe só areia? Não. Existem vários tipos de solo e a gente vai ver os componentes. Isso quer dizer o que tem dentro desse solo, o que tem no meio desse solo, essas várias camadas diferentes. Então, eu vou convidar vocês para abrirem a apostila na página 9 sobre os diferentes tipos de solo, certo? Então, aqui diz o seguinte: diferentes tipos de solo. Além da água e do ar, o solo apresenta alguns componentes básicos, como areia, argila e silt, também chamado de limo. Quem aqui já viu limo? Levanta o dedo. Eu já vi. Verdinho, gosmentinho. A quantidade desses componentes define o tipo de solo. Então, tem solo que tem mais areia, e ele é um solo arenoso. Tem solo que tem mais limo, e aí ele é mais umidificado. Tem solo que tem mais argila, ele é mais argiloso. Então, aqui nós temos o seguinte: compare nas imagens a seguir o tamanho das partículas de cada componente do solo. Então, aqui a gente tem areia. Areia são grãos. Quando a gente vai na praia, não são vários grãozinhos de areia? A gente ainda, limpa a mão, assim, né? Ele sai com facilidade. Só quando a pele tá seca, né? Pele molhada, vira um croquete. Tem o silt, que são componentes bem pequenininhos, que é o limo. E a argila, que se a gente olhar, olha só, são componentes um pouco maiores, mas é bem mais úmido, tá? Então, ali diz o seguinte: a areia é a maior partícula que compõe o solo, por isso que a gente consegue ver os grãozinhos, podendo ser vista a olho nu. Olho nu significa sem microscópio, sem lupa, sem nada, só com os nossos olhinhos. Embora um grão de areia seja pequeno para nós, ele é grande perto dos demais grãos que compõem o solo. Então, no solo, a areia é o maior grão. Olha o tamanho dos outros, então, né? Observe na imagem das partículas de cada componente do solo que o espaço entre os grãos de areia é maior. Então, olha só, os espaços que a gente vê entre eles é maior. Já aqui, né, no silt, por exemplo, os espaços são muito menores. Teve que aumentar aqui com uma lupinha para a gente ver. Dessa forma, há mais espaço para a passagem de água e ar. Como a água passa facilmente entre os grãos de areia, levando junto os nutrientes, esse tipo de solo normalmente não apresenta muitas plantas. Então aqui, ó, você já observou a água do mar? Ela se infiltra com facilidade na areia. A gente vai fazer um castelinho de areia, quando a gente brinca na beira da praia, a gente faz sempre o quê? A gente faz um buraquinho para encher de água. E aí a gente vai, enche de água, vai lá e busca mais água. E aquela água vai sendo sugada. Isso quer dizer, os espaços entre os grãos de areia, eles são maiores. Então é com mais facilidade, é como se fosse um filtro que fosse passando aquela água até chegar numa outra camada em que a água vai se sobrepondo. E aí a gente vai conseguindo encher o nosso buraquinho de areia para fazer o castelo. Mas dá bastante trabalho, né? Se a gente tá mais longe do mar mesmo, olha, ido várias vezes encher o balde de água.
na verdade. Ao pegar a areia nas mãos, é possível perceber que ela é áspera, né? Às vezes até machuca. Você já esteve na beira da praia e de repente começou um vento e aquela areia começou a bater na sua canela? Caramba, isso dói, hein? Ela é áspera e muito leve, então o vento vai bater. Quando pega na pele da gente, ela vai arranhar. Outra coisa que dói: mergulhar no raso. Vai dar um tibum dentro da água, no mar, e pega aquela areia raspando no braço, raspando na perna. É porque a areia é áspera. Isso arde. Às vezes arde mais que água viva, hein? E aí diz o seguinte: pegue um punhado de solo e umedeça. Pegue um punhado de solo, quer dizer, um punhado dessa terra que você tem aí na sua casa, na grama, e bota água. E tente fazer uma bola. Se você não conseguir fazer uma bola, o componente em maior quantidade é areia. A gente não consegue fazer uma bola de areia. Se formar uma bola solta que desmorona quando espremida, este solo é constituído principalmente por silt. Se formar uma bola compactada que possa ser modelada, ele é rico em argila. A gente consegue fazer uma bolinha bem certinho. É um solo rico em argila, porque a argila ela é úmida. Ela consegue dar a liga da bolinha. Agora, areia, faz uma bolinha de areia com a areia da praia. Não dá certo. Ou com bastante silt, bastante limo, o que vai acontecer? Vai se quebrar, essa bola vai se quebrar, tá? Então, quanto mais argila, mais úmido ela vai ficar, mais fácil de modelar. A argila é a menor partícula que compõe o solo, não podendo ser vista a olho nu. Como os espaços entre os grãos de argila também são pequenos, a água e o ar têm dificuldade para passar entre eles. Por isso, os solos argilosos têm água e encharcam-se com facilidade, formando o barro. Olha essa estrada aqui, ó, rico em argila. E os solos ricos em argila, eles são mais avermelhados, porque a argila ela é mais avermelhada, certo? Então aqui, com água, ele fica lamoso, né? Após um período de chuvas, é comum que a água fique empoçada em solos argilosos. Porque diferente da água, da areia da praia, que a água se infiltra, vai lá para debaixo, a argila não permite que isso seja feito. A argila não deixa que a água passe. Então, a água vai ficar por cima, fazendo todo esse lodo. A argila seca, ela forma torrões, olha só. E quando ela é molhada, ela fica pegajosa. Isso aqui forma até uma poeira vermelha. E entre os componentes do solo, o silt é uma partícula do tamanho intermediário entre a areia e a argila. Então, ela é do tamanho médio. Não é tão grande quanto o grão de areia e nem tão pequeno quanto um grão de argila. Solos ricos em silt retêm água e ar na quantidade ideal. Por isso, esse componente está presente em solos férteis. Esse tipo de solo é rico em matéria orgânica, contendo grande quantidade de humus. Humus é um produto da decomposição dos restos de animais e plantas de matéria orgânica. Então, o que acontece? O solo rico em silt, ele é uma terra preta. É muito utilizado para colocar nas plantas, porque ele é rico em nutrientes. São vários restos de animais, de plantas que entraram em decomposição e ficaram com aquele solo bem escuro, tá? Ficaram com aquela cor escura. Então, aqui a gente consegue ver, olha só, um solo bem preto. Então, quando eu tenho bastante areia, ela é clara, é um solo bem clarinho. Quando eu tenho bastante argila, ele é um solo avermelhado. Agora, quando eu tenho bastante silt, ele é um solo preto, certo? É bastante comum, pode perguntar para os seus pais. Quando for fazer uma horta, quando vai plantar uma rosa, vai fazer alguma coisa para que essa planta venha com mais vivacidade, com mais saúde, a gente compra terra fértil, que é uma terra com silt. E aí, essa terra preta tem todos os nutrientes que a plantinha precisa para virar forte. Então,
O silt compõe os solos, que são adequados para o desenvolvimento das plantas. Olha aqui, ó, uma plantaçãozinha eu acho que é de arroz. A capacidade de deixar a água passar ou de retê-la é conhecida como permeabilidade. Solos permeosos, igual o solo da praia, deixa a água passar. Solos não permeosos não deixa a água passar, igual a argila, não permite. Ao pegarmos um solo rico em silt nas mãos, podemos perceber que ele é fofo. Ele não é áspero, tá? E nem pegajoso, como a argila. Então, ele é fofinho, é aquela areia mais fofinha e bem escura. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte. Você estudou que existem diferentes tipos de solo e que cada um apresenta a capacidade de reter água ou não. Então, vamos investigar essas características? Então, aqui vocês vão precisar do seguinte. Vocês vão precisar de areia preta, se vocês tiverem em casa, não é obrigatório fazer, tá, gente? É só se vocês tiverem. Areia preta, tá? Vocês vão pegar areia branca, tá? E argila, certo? E 3 garrafas PET. Então, vocês vão cortar do jeito que tá aqui, ó. E colocar uma terra em cada um dos potes das garrafas cortadas. E vão colocar água, tá? E o algodãozinho embaixo. Então, ali, vocês vão passar essa água por essas terras, por esses diferentes tipos de solo. E vão observar qual das 3 amostras do solo a água passou mais rápido. No da areia, na argila ou na do silt, né? Do humus. E qual delas demorou mais para passar? Justifique a sua resposta. Com base nos estudos, quais dos 3 tipos de solo é mais adequado para o desenvolvimento das plantas? Qual dos 3? A areia, o silt ou a argila? Qual dos 3 é mais indicado para as plantinhas crescerem lindas, felizes e fortes? E na página 12, isso, nós temos as atividades. Leia as informações sobre os diferentes tipos de solo e assinale as alternativas corretas. Depois recorte as imagens da tira lateral, então vocês vão usar essa lapela aqui, e colhe-as nos espaços correspondentes de cada solo. Então vocês vão marcar um X para ver. O solo rico em areia. A areia é um grão maior que o silt? Se for, vocês vão fazer um X. É áspero? É rico em nutrientes? Nele as plantas se desenvolvem com facilidade? Solo rico em argila. A argila é o menor grão que compõe o solo. Quando molhado, torna-se pegajoso. Encharca-se com facilidade. É ideal para o desenvolvimento das plantas. Marcar só o que é correto. E solo rico em silt. O silt é um grão maior que a argila. É pobre em nutrientes, não possibilita a passagem de água e ar entre os grãos. É o mais adequado para o desenvolvimento das plantas. Então, cada um deles vocês vão colar 2 figuras, tá? E também observar quais que estão corretas e marcar um X, combinado? Depois, na página 13, nossa última página de atividades, fala o seguinte. Sobre os diferentes tipos de solo, assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O solo rico em argila se encharca com facilidade. O solo arenoso possibilita que a água passe facilmente entre os grãos de areia. O solo arenoso, que é o rico em areia, tá, gente? É rico em matéria orgânica. Matéria orgânica é restos de animais, de plantas, que tem nutrientes para que essas plantas possam crescer. O solo rico em humus é o mais adequado para o desenvolvimento das plantas, pois contém muitos nutrientes. O solo argiloso possibilita que a água passe facilmente entre os grãos de argila. Então, aqui vocês vão botar V para verdadeiro, F para falso. A número 3 fala sobre uma arte, principalmente do Nordeste brasileiro, que é feita com areia colorida. Olha só que legal, que é a ciclogravura.
é a arte de fazer gravuras em garrafas utilizando areia colorida. O interessante é que muitas cores são de areias naturais. Olha só que legal. Então aqui nós temos a ciclogravura da praia do Morro Branco em Beberibe, no Ceará. Então aqui eles vão desenhando, botando areia dentro e vão com um palitinho, vão fazendo os desenhinhos e ela vai ficando assim, tá? Então, de onde vem a areia utilizada para fazer as gravuras nas garrafas? Da onde que eles tiram essa areia, tá? Como você explica a existência de diferentes cores de areia? Por que existem diferentes cores? Se a gente viu que a areia é branca, a argila é avermelhada e o silt é mais escuro. Por que tem essa diferença? O que tem mais numa que não tem na outra? Cite duas características da areia. Areia. Vamos pensar na areia da praia. Duas características. Duas coisas que elas são. Que ela é, né? E aqui, desenhe a sua própria ciclogravura na garrafa representada a seguir. Então, aqui vocês vão desenhar a ciclogravura de vocês. Fica uma dica de vocês desenharem alguma coisa referente à nossa cidade ou à praia próximo da gente, que essas ciclogravuras são de monumentos culturais, né? Principalmente de praias, certo? Então, por hoje é só. Finalizamos agora a nossa aulinha de ciências. Quero que vocês façam as atividades bem legais. Se vocês fizerem a experiência, mandem para a prof, façam um videozinho e mandem para a prof, que eu vou adorar vê-los. Certo, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.